Boa noite. Hoje no cenário político, prefeito Alisson anuncia novos secretários e ainda vamos conversar aqui com a contadora Maria Helena Costa. Vamos tirar dúvidas sobre as novas regulamentações sobre fiscalização do Pix, das maquinetas e também dos cartões de crédito. Agora, no cenário político. Muito bem, boa noite, pessoal. Estamos no nosso cenário político, agradecendo a sua audiência, você que faz contato conosco, participe do nosso programa, é sempre um prazer conversar com você. Mais uma noite aqui, hoje estamos substituindo o nosso Vonúvio Praxedes, agradecendo a sua companhia, a sua interação conosco aqui no nosso cenário político de hoje. Bom, a gente começa conversando aqui, hoje vamos falar um pouquinho sobre tributação, sobre questões que envolvem o Pix, envolve também os cartões de crédito, as maquinetas, né? A nova regulamentação da Receita Federal que vai monitorar, né, toda a transação financeira que passar por esses dispositivos de cobrança e pagamento. E aí, dependendo do cruzamento de informações, haverá aí a cobrança, né, da Receita Federal. O seu nome pode ser incluso aí na malha fina. Eu espero que não. Nós vamos conversar com Maria Helena Costa. Ela é contadora, né? É professora, especialista, mestre em educação, professora e também contadora. Vai falar um pouco para a gente como vai ser esse procedimento. Você pode participar, mandar aí as suas perguntas, sugestões, enfim, o que é que você acha dessa medida. Mas antes, porém, nós temos aqui uma matéria sobre a interdição da ponte, né, a participação da Avenida Presidente Dutra. Nós teremos aí quinta-feira a interdição da Presidente Dutra em razão do trabalho de duplicação da ponte lá na Presidente Dutra, ali na altura da Ilha de Santa Luzia. O Luiz Correia, que é diretor de mobilidade urbana, ele fala para a gente como vai ser esse trabalho. Vamos acompanhar. A partir do dia 16, 5 horas da manhã até o dia 23, sem intervalo de abertura. O tempo todo fechado, do dia 16 ao dia 23, liberando logicamente no dia 24. Entrega com a duplicação, vai ter a fresagem, vai ter os acertos geométricos aí da região e entrega essa primeira ponte para posteriormente já trabalhar na segunda. Nós temos os que vem pela Presidente Dutra, quer vir pela Presidente Dutra. O primeiro pedido é evitar ir pela leste-oeste ou pista nova, mas tem que vir para a Presidente Dutra. Então nós temos o acesso da Benício Filho, aí acesso a General Pélix e sai lá no Arte da Terra de quem vem do bairro em direção ao centro. Agora, quem vem do centro em direção ao bairro, né, antes de chegar na ponte, faz o retorno, acessa o Arte da Terra por trás, General Pélix, Benício Filho e novamente a Presidente Dutra. Tem que fechar porque vai ser feito o asfalto, a fresagem. Vai ter uma parte de concretagem também e os acertos geométricos. Tem os equipamentos, o trabalho. Então tem que realmente fazer o serviço, deixar para um período de repouso. Por isso que esse tempo aí é estimado para que a gente possa entregar a obra e essa obra tão importante aqui da Presidente Dutra. Muito bem, obrigado aí ao Luiz Correia participando conosco, né? Secretário, diretor, na verdade, de mobilidade urbana. Importante obra para Mossoró, vai melhorar o trânsito ali, todo o tráfego, o fluxo da Presidente Dutra, vai melhorar para todo mundo, com certeza, essa duplicação. Olha, falando de política agora, o prefeito Alisson, ele está anunciando novas mudanças no secretariado. Na noite de ontem, por meio de suas redes sociais, o prefeito, ele anunciou novas alterações nas pastas do Executivo. E aí o detalhe é o seguinte: na Secretaria de Educação, Marcos Medeiros será substituído por Leonardo Dantas, que é professor do IFRN. E Marcos, ele será nomeado para a Secretaria de Gestão de Pessoas, que será criada nesse novo mandato de Alisson Bezerra, né? Uma inovação. Essa secretaria pretende dar mais contato, mais diálogo com os servidores, principalmente melhorar essa questão da gestão, né, da questão do ponto eletrônico, do diálogo com os servidores. Então, a Prefeitura está visualizando isso aí na criação
dessa pasta da gestão de recursos humanos aí. Bom, na cultura, por exemplo, o professor Franco Felizardo está deixando a pasta e agora será substituído por Janaína Holanda, que é servidora da UFESA e estava como ouvidora geral do município de Mossoró. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural permanece o veterinário Fabiano Moreira, que, diga-se de passagem, realizou um excelente trabalho, né, Fabiano, pessoa discreta, né, pessoa que realiza o trabalho, não busca os holofotes e tem um diálogo aberto, um trânsito livre com a comunidade rural. A expectativa é que ainda esta semana novas mudanças sejam feitas lá pela gestão, pelo próprio gestor, o prefeito Alisson Bezerra. O detalhe é que o próprio prefeito faz questão de anunciar, né, nas suas lives, suas redes sociais, ele chama para si, né, toda essa responsabilidade e vai anunciar dia a dia, está anunciando durante essa semana, o mês de janeiro todo, quem serão aí os novos nomes que vão compor, digamos, essa versão ponto 2 do governo Alisson Bezerra. Há expectativas sobre mudanças na pasta de especulações, né, na verdade, na pasta de esportes, né, Secretaria de Esporte, já tem gente, inclusive, pleiteando, né, algumas mudanças, entre outras pastas que o prefeito ainda pode anunciar no decorrer ainda do mês de janeiro. Ok? Nós continuaremos acompanhando essas movimentações. Bom, e Nota 1000 Enem, falando do Nota 1000 Enem, o detalhe é o seguinte: uma estudante de Baraúna, Ana Beatriz Rebouças, da cidade de Baraúna, ela foi a única a obter Nota 1000 na redação do Enem aqui no Rio Grande do Norte, um feito para a estudante potiguara. Vamos conferir na reportagem de Tiffany Alves. Ana Beatriz tem 21 anos e é de Baraúna, mas estudou durante muitos anos em Mossoró. Começou a fazer o Enem como treineira. De lá para cá, foram 7 anos estudando para a prova. No Brasil, apenas 12 estudantes conseguiram a nota máxima na redação. Ana Beatriz foi a única a obter o 1000 no Rio Grande do Norte. Sim, eu realmente não estava acreditando, mas depois que o tempo foi passando, só passou na minha cabeça assim, que todo esse esforço valeu a pena. Todas as noites de estudo, todas as questões que eu fiz, redação, tudo valeu muito a pena. Para o pai, fica difícil até falar da conquista com tanta emoção. Eu sempre dizia a ela: minha filha, você quer ser o quê? Ela dizia: pai, eu quero ser médica. Não dá para ser segundo, minha filha, tem que ser primeiro. Então, ela absorveu isso muito bem e ela abriu mão e renunciou de muita coisa. Acho que a gente passava de dia sem se ver dentro de casa. Na missão de melhorar a nota da redação, Ana Beatriz contou com a professora Marcela, que ajudou a identificar erros e melhorar repertórios. Só teve 12 notas 1000, né, no Brasil inteiro. E ela, com certeza, ela faz jus a esse pequeno grupo que ficou com nota 1000. Porque, para mim, Ana Beatriz, ela foi 1000 desde o primeiro vestibular dela. Desde o primeiro Enem, desde o primeiro vestibular na UES. Ela escreve com brilhantismo. Com a nota máxima na redação, Ana Beatriz pretende cursar medicina na UERN. Para ela, acreditar que é possível é o que torna a conquista mais próxima. Meu conselho mesmo é para você continuar tentando, acreditando em você, porque por mais clichê que seja, só não passa quem desiste. Então, assim, vale muito a pena estudar e continuar tentando, não importa quantas reprovações você tenha. Então, assim, eu tentava não pensar que essas 14 reprovações tirariam meu valor. Sempre pensava que eu estava mais próxima do que quando eu comecei. E não me arrependo de ter insistido nesse sonho, porque eu sinto ele muito mais próximo de mim agora. Seja bem-vinda, então, Maria Helena. Obrigada, boa noite. Interessante, né? O tema que a gente vai trazer aqui hoje. É isso aí. Olha, o nosso assunto hoje, gente, é Pix, cartão de crédito, maquineta, novas regras da Receita Federal, o que é mito, o que é verdade, vai ter taxação, não vai, enfim. A Receita vai monitorar agora as transações via Pix, via maquineta, acima de 5 mil pessoa física, acima de 15 mil pessoa jurídica. É bom que você fique ligado, porque a contadora Maria Helena Costa aqui vai responder para a gente e a sua participação é importante aqui no cenário político. Olha, o presidente Lula sancionou hoje a lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas. A medida será implantada já agora, em 2025,
Detalhes com Emanuela de Souza. Acompanhe. O assunto vinha sendo discutido há alguns anos e dessa vez ganha o poder de lei. Com a sanção do presidente Lula, a medida proíbe o uso de celulares e de aparelhos eletrônicos dentro de escolas públicas e privadas da educação básica. E isso até na hora do recreio. O aluno só poderá fazer uso do celular em sala de aula com a finalidade pedagógica, tendo que seguir as orientações dos professores. A legislação esclarece que as escolas deverão viabilizar estratégias para tratar sobre a saúde mental dos estudantes. E isso deve acontecer da seguinte forma: as instituições devem implantar projetos para esclarecer às crianças e aos adolescentes os riscos do uso excessivo das telas. A medida já deve entrar em vigor em fevereiro deste ano de 2025. Muito bem, então aí, decisão acertada, né, do governo federal, o Ministério da Educação. Aqui no Rio Grande do Norte já tínhamos uma lei também aprovada nesse sentido, o que ajuda, né, de certa forma, a retenção desses celulares em sala de aula certamente trará benefícios como um todo para a educação, para o rendimento do estudante e do próprio professor dentro da sala de aula. Olha, falando de inflação agora, subiu acima das expectativas no último ano. Vamos entender como isso funciona e quais os impactos dessa notícia no nosso dia a dia. O economista Emanuel Nunes fala sobre a defasagem salarial. O aumento da inflação é influenciado por diversos motivos. O resultado é sempre utilizado para o cálculo do reajuste anual do salário mínimo e dos salários das demais categorias. Pedimos ajuda a este economista para entender melhor sobre o processo que mexe com a vida de todos nós. Assim será possível entender como tudo funciona. A inflação ela tem um efeito negativo, né, de reduzir, de tornar cada vez mais vulnerável o padrão de compra, né, das famílias brasileiras. Então, isso quer dizer que a renda do brasileiro se torna menor em 2025 em função de 4,83% de inflação de 2024, que corroeu, né, a renda das famílias. Esse é um dos pontos que afeta em tudo que você consome no dia a dia. Pois bem, como o INPC fechou o ano em 4,77%, esse número fala, e muito. E não se comunica da melhor forma, principalmente com as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Já se tratando do novo salário mínimo, apesar do reajuste ter sido fixado acima da inflação em 7,5%, a verdade é que quando o brasileiro vai às compras, não consegue acompanhar esse poder para levar para casa o alimento ou produto do qual ele precisa. A inflação de 4,83% de 2024 já praticamente corroeu essa correção do salário mínimo e as famílias vão iniciar o ano assim com não muita vantagem ou praticamente não sentindo nenhum efeito desse pequeno aumento. Para variar, né? Dizer o quê? Mais uma vez, o poder de compra do brasileiro achatado, né? Oprimido aí numa condição de defasagem salarial em relação à inflação. Enquanto isso, gente, o reajuste do judiciário foi de 15%. Bom, nós vamos começar agora com a contadora Maria Helena Rebouças, está aqui a nossa convidada. Maria Helena, a questão do PIX, né? A Receita passou a taxar, a cobrar, agora recentemente, não a taxar, a monitorar, né, as movimentações, transações financeiras via PIX, cartões de crédito e maquinetas. O que dizer em relação a isso? Porque tem muitos mitos envolvendo esse assunto, de que o PIX será taxado, se não vai. Como é que você, enquanto contadora, está acompanhando toda essa discussão? A gente está trazendo aqui o assunto mais comentado das últimas semanas, né? Essa questão do PIX. E a gente, nas redes sociais, a gente vê uma movimentação maior, o pessoal com medo, pessoas até com medo de venderem, de receberem no PIX, de receberem no cartão. Mas o que a gente já adianta não vai ter um imposto sobre o PIX. Não vai ter até então não há essa previsão, essa possibilidade de criação do imposto em cima do PIX. O que pode acontecer é você, pessoa física, ter que pagar imposto de renda, ou você, empresa, né, pessoa que tem empresa,
ter que pagar algum imposto sobre aquela movimentação financeira, que também ainda não é exatamente comprovado, porque o que a Receita diz, que é uma movimentação, que eles estão fiscalizando melhor para pegar pessoa que trabalha com tráfico, as coisas ilegais, né? Ou quem sonega imposto. Então, a pessoa que está em casa, que está ali recebendo seu dinheirinho, pagando suas contas, ela não vai ser penalizada ou terá algum problema com relação a isso. Quais são as regras que foram colocadas dentro dessa nova determinação, dessa nova medida? A gente chama assim das novas regras de fiscalização, né? Porque já existia uma fiscalização. Então, a gente que usa um banco grande, um banco normal, convencional, nossos dados já eram enviados. Então, chama de novas regras porque, a partir de agora, os bancos digitais, eles são obrigados a enviar um iFood ali que você paga, né? Um cartão de uma loja grande que você tem, aqueles cartões de lojas que você também tem um crédito na loja para comprar, também passam a ser enviados. E aí é essa mudança que está acontecendo, como também a questão dos valores. Anteriormente, só movimentações acima de 2.000 para pessoa física e 5.000 para pessoa jurídica, mais ou menos, que eram informadas. E agora a gente tem... Antes. Isso, antes. E agora é a partir mais de 5.000 para pessoa física e 15 para pessoa jurídica. E aí o que a gente já pode adiantar é que você que está em casa não precisa informar. Não é a pessoa física que informa. Então, é a maquineta do cartão que você usa, é o banco digital que você usa. Você, contribuinte, continue do seu jeitinho, que até então não é você que tem que informar nada. Muito bem. A pergunta aqui do nosso ouvinte, então, nesse caso, já que é a operadora do banco digital que vai informar e também da maquineta, os operadores, no caso, o usuário desses serviços, eles vão ter que tirar todas as notas fiscais necessárias em todo o serviço de movimentação que for feito? Não, essa parte das notas será para quem tem uma pessoa jurídica. Por exemplo... É questão de pessoa física, isso, né? De pessoa física, não. Eu acho que é o que o grande chamou, foi o que mais causou, assim, tipo um alerta, assim, uma preocupação, né, Maria Helena? Para a pessoa física, o que é que ela vai ter que ter cuidado? Por exemplo, quando você tem um nível de vida grande que não condiz com o que você ganha. Por exemplo... Uma disparidade financeira. Uma disparidade, tipo, você paga ali 10.000 de cartão de crédito e você declara para a Receita que você ganha um salário. 2.500, 2 e pouquinho, ali como você começa a declarar imposto de renda. Então, você fica declarando que você tem uma renda menor, mas com um nível de pagamento maior. Esse dinheiro provém de onde? Você está pagando de onde? A questão da pessoa física de ter cuidado com os pagamentos seria isso. Não necessariamente ter que juntar, né? Uma nota, um comprovante, não necessariamente isso, mas o cuidado de ter uma movimentação grande que não condiz com a renda que ela declara. A gente brinca muito de dizer assim nas redes sociais, os prints, né, nas redes sociais, ostentando e para a Receita pedindo esmola, né? Sim. Esse pente fino, ele se dará a cada 6 meses, é isso? Isso. Esse pente fino, essa informação que vai ser enviada, vai ser a cada 6 meses, né? E a Receita, na resolução e nos seus depoimentos, eles falam que serão montantes globais. Então, se eu faço um Pix para você de 5.000, não necessariamente vai que eu estou fazendo um Pix para você, mas que eu fiz um Pix de 5.000. Então, os valores globais, né? E a cada semestre informados numa obrigação contábil, digamos assim, que é a e-financeira, que as empresas, os bancos, quem trabalha com essa parte de pagamentos, créditos, são obrigadas a enviarem. A e-financeira. E-financeira, isso. O cidadão que vai declarar imposto, né, o que é que vai acontecer é exatamente como ela está dizendo ali. Essas operadoras vão agora informar a sua movimentação, que antes não informavam, pelo Pix, pela maquineta, pelo cartão de crédito. Antes você estava livre disso aí. E aí, de acordo com o que você declarou para a Receita e o que a Receita viu lá na sua movimentação, ela vai cruzar os dois dados do que você declarou que foi informado, das suas transações, não é isso? E aí, observando alguma disparidade, aí a Receita vem até você e vai te cobrar. Vai pedir para tu explicar
Ou ele já cai direto na malha fina? Não, assim, quando a gente fala em cair na malha fina, é receber uma crítica, é receber uma cartinha, uma queixa. Ou isso, né, da Receita ali, dizendo que tem alguma coisa no seu CPF que não está batendo. Mas no momento que a gente diz que você caiu na malha, que você recebeu essa notificação da Receita a se esclarecer, não necessariamente você já tem que pagar o imposto, não necessariamente você também tem que acatar aquilo ali que está sendo dito. Às vezes você consegue comprovar e se defender. Por exemplo, eu fiz uma declaração de imposto de renda, um caso verídico para uma cliente, e ela tinha o recibo de uma médica em mãos, né, do ano passado, que podia ser o recibozinho lá, que a médica imprimiu no papel timbrado e assinou. E aí a Receita botou minha cliente na malha porque estava pedindo para ela comprovar aquilo ali. Ela tem impresso. Sim. Então ela está resguardada. Com precaução, ainda bem que ela tinha. Então, tipo assim, a gente tem um certo medo de cair na malha, da Receita nos pegar, mas nem tudo, assim, faz esse medo todo. Às vezes você consegue comprovar, né? Por exemplo, a gente fala muito, debate muito a questão do cartão de crédito familiar. Sim. A gente sabe que tem aquela pessoa que tem um nome mais limpo, né? Que tem um limite maior, que acaba emprestando a todo mundo. E aí a pessoa, às vezes, não tem uma renda grande, né? A senhora que é contadora, a senhora sabe que 70% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Número alto, né? É complicado, preocupante, complicado. Né? Por isso que numa casa com um cartão, quem tem um nome limpo numa casa é como aquele ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso. Né? Aí todo mundo usa o cartão daquele ente ali. Isso. E às vezes a pessoa tem uma renda baixinha ali, mas todo mês está pagando 10 mil de cartão, porque emprestou e a família vai repassando. Então, se você faz isso em casa, o que a Receita está dizendo? Você não vai ter um problema, porque eles entendem que ali é um grupo familiar. E tem como a Receita monitorar pelas compras que estão sendo feitas, que de fato ali não é uma empresa que está usando o cartão, são as pessoas físicas ali dentro da própria residência que estão movimentando. E aí, nesse caso, então, Maria Helena, é precaução, mais ainda, para esse tipo de pessoa, por exemplo, que faz isso aí. Isso, continue fazendo. A gente pede mais atenção, assim, para pessoas que movimentam muito dinheiro, né? Porque o que a Receita diz, ele não quer pegar você pequeno. É como se, tipo assim, você ganha tão pouco que não compensasse a gente estar ali te fiscalizando. A ideia é pegar pessoas que sonegam muito imposto, que a gente sabe que tem. A gente sabe que tem empresário que tem ali 3 maquinetas no CNPJ e 4 em CPFs da família todinha, botando ali para sonegar imposto. Então, as pessoas que precisam ter mais atenção são essas. Se você sabe que está fazendo alguma coisa errada, que você deveria estar pagando o imposto que você não está, então tenha alerta, tenha cuidado. Pois é, a Receita está de olho e essa nova determinação vem para exatamente isso, regular, ajustar, né, essas disparidades aí que acontecem em muitos casos aí no comércio, como ela bem falou, né? A cobrança é feita por via de maquineta, né? E aí deixa de registrar. Né? Isso, aí tá lá faturando 100 mil reais e dizendo a Receita que só está faturando uns 20, né? Então tá sonegando uma boa parte de imposto. E é essa a intenção, pegar pessoas que sonegam e não a pessoa que está ali exercendo sua atividade direitinho, que ganha pouco ali, mas está movimentando direitinho, né? Okay. Se você movimenta entrando normal do seu salário, tranquilo. Vamos falar de chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o Rio Grande do Norte esta semana. E quando as chuvas chegam, realmente reacendem as esperanças dos agricultores da zona rural como um todo, principalmente da zona rural. Até o momento, a sabedoria popular, as chamadas experiências do homem do campo, sinalizam que as chuvas serão fracas. Mesmo assim, os homens da zona rural, os sertanejos, seguem acreditando no bom ano de inverno, como eles gostam de dizer. Vamos aí na reportagem com a Emanuela de Souza. Luciano nasceu e foi criado na zona rural, tendo a agricultura como base de vida. A experiência que adquiriu ao longo de todos esses anos conta muito para ele. E é capaz de falar se o inverno será bom ou não tão bom assim.
Me diga uma coisa, o senhor está esperançoso que esse ano vai ser um ano de bom inverno? Vai ser mais ou menos razoável, não vai nem muito ruim nem muito bom. Porque pelas previsões que eu assisti aí da Barra de dia de ano foi meio fraco. Como é essa previsão da Barra que o senhor viu? No primeiro do ano aqui na frente começa uma barra bem bonita e é sinal para inverno, para a gente agricultor. Mas esse ano não teve a barra não, só teve uma barrazinha no mês do Natal. Os estudos indicam chuvas na média ou acima da média. É o que revela o professor, mestre em meteorologia e doutor em recursos naturais, José Espínola. Inverno não tem dia para começar nem dia para terminar, né? As chuvas aparecem e vão se intensificando. E da mesma maneira, quando o período chuvoso está terminando, elas vão diminuindo, não tem o dia certo de parar. Então, teoricamente, o nosso período chuvoso, o nosso inverno, se concentra em 4 meses. Começa em fevereiro, termina em maio, e tem março e abril como os meses mais chuvosos aqui na nossa região. Isso não significa dizer que tem anos que começa a chover desde dezembro. Tem anos que vai chovendo até julho, muitas vezes, né? Até agosto, né? Temos registro disso. Mas nós diríamos que é uma preparação da atmosfera, do oceano, do continente, para o nosso período chuvoso, que de fato acontece a partir de fevereiro. Essas chuvas de janeiro, elas são muito preocupantes porque elas não têm uma garantia de que elas vão continuar sempre acontecendo. Até que o inverno em nossa região seja firmado, seguimos com o calor nosso de cada dia. Mesmo com as temperaturas mais baixas, a sensação térmica parece mais elevada. Tem aqui acolá caído uma chuvinha, eu sinto sufocando de calor. Por quê, se a gente está recebendo as primeiras chuvas? Você se expressou muito bem. É um tempo abafado, né? Sufocante. Nessa época, o nosso calor aqui fica parecido com o calor da Amazônia. Como os dias ficam nublados, abafados, né? Os dias ficam nublados, abafados, com uma grande concentração de vapor d'água no ar, porque, como você falou, a chuvinha cai e essa água começa a evaporar, passar para a atmosfera e fica aqui em torno do nosso corpo. Então, cada grama de vapor d'água no ar, em torno do nosso corpo, armazena consigo 590 calorias de calor. Na zona rural, o corte de terra já começou. Essa aqui é uma etapa importante porque com a chegada de mais chuvas, é ela que vai garantir a boa colheita por parte dos agricultores. Já começaram, desde o dia 1º que já começaram a cortar, porque na verdade aqui se deixar chover, aí não faz o primeiro corte, aí não dá para grade entrar. Aí sempre é assim. Sempre nós gradeia mais cedo, no verão ainda. Aí começa a etapa, primeiro acontece o corte de terra, e quando é que vocês vão plantar? Quando começar a chover mesmo. Assim, quando dá 2, 3 chuvas que já deu o primeiro corte no verão, aí dá outro corte, chove, aí a babus nasce, aí nós damos outro corte, aí pronto. A esperança de boas chuvas move o coração de quem sobrevive do que a terra oferece. É essa plantação que acaba garantindo o alimento aqui de muitos de vocês durante o ano todo e até uma rendazinha? Do gado, né? O sordo, nós plantamos também o sordo, que nem você está vendo aí, ainda tem sordo ainda aí, que nós vamos botar o gado, alimentação dos animais e para nós também, né? Que o milho, o feijão. É isso aí, é a luta do homem do campo, né? Para sobreviver e sempre esperando as chuvas caírem, né, para prover aí a sua lavoura. Faz parte também todo esse cotidiano da cultura, né, do homem do campo, as chamadas experiências de chuva. Isso já são tradições passadas de ancestrais para ancestrais e nosso todo respeito à comunidade, aos costumes daqueles que moram, residem e trabalham, né, no campo, arando a terra. A gente espera que tenhamos aí um bom ano de chuvas, com certeza. Passando agora aqui, mandando um abraço para o Arthur Nobre, Arthur Leite conosco, obrigado Arthur, acompanhando aqui a nossa entrevista. O nosso amigo Chacon também está acompanhando, viu, Túlio? Chacon está presente aqui, João, diretor da UPA, sempre também na nossa sintonia, na audiência da TCM, obrigado João, diretor da UPA. Bom, o pessoal todo que está acompanhando aqui. Transação para o mesmo CPF contará para contabilizar para a cobrança?
Se eu transferir meu dinheiro para uma outra conta, está perguntando aqui, e exatamente o Samuel Chacon. Entendeu a pergunta, contadora? Pode responder? Não contará. Ele está tipo assim, eu transferi 2.000 de uma conta para outra, 2.500, né, de uma conta para outra, e vai somar como se aquilo ali fosse 5.000? Não, ali é uma movimentação só. Então, de mesmo CPF ou mesmo CNPJ... Muito bem, Chacon, está respondido aí. Nós estamos conversando aqui com Maria Helena Costa, contadora, né, mestre em educação, professora também. Maria Helena, essas mudanças, qual o impacto disso, por exemplo, na declaração, não é isso? Essa questão que a gente estava colocando até no intervalo aqui, né? Isso, se a pessoa tiver uma movimentação acima do que coincide com a renda dela, está movimentando ali, vai ser exatamente na declaração do imposto de renda que ela vai ser notificada, né? Toda movimentação, ela vai ali, digamos assim, impactar na sua declaração do imposto de renda. Então, se vocês movimentam muito dinheiro na conta da pessoa física e isso provém de uma atividade econômica, o interessante é que se regularizem. Por exemplo, uma pessoa, como a gente citou exemplos pequenos, assim, que faz unha, né? Movimenta muito dinheiro. Sim. Ali, né? Manicure, né? Movimenta muito dinheiro. E aí, se ali for entendido que é de uma movimentação econômica, pode ser que seja tributado, né? Com a renda, o imposto de renda, né? Que você recebeu. E aí, uma solução seria, por exemplo, abrir um MEI para aquilo ali, porque o imposto da pessoa jurídica é mais barato do que o da pessoa física. E aí, o da pessoa física, no imposto de renda, por exemplo, se a pessoa for tributada com imposto de renda, pode chegar até 27,5%. Enquanto que uma pessoa jurídica, no MEI, começa pagando um imposto fixo de 70 e pouquinhos reais, 80 reais no mês. Também mais interessante, se você exerce uma atividade econômica, que você se regulamente. Uma das ideias dessa fiscalização maior é isso. Fazer com que quem está ali trabalhando... Informalmente... Migre para um microempreendedor, pelo menos, né? Isso. Tem até um projeto de lei... Se formalize. Tem até um projeto de lei para a reforma tributária que cria um nanoempreendedor. Um empreendedor menor do que um microempreendedor, que é um MEI. Como é que é o nome? Nanoempreendedor. Isso, é um pequenininho mesmo. É a pessoa que movimenta metade do que um MEI movimenta, que seria R$40.500, por exemplo, né, no ano. E aí, se a reforma, se passar isso na reforma tributária, ele vai ser isento de imposto. Então, uma pessoa que tem uma empresa que fatura até 40 mil e não paga nada de imposto, isso é maravilhoso. Porque uma pessoa que ganha 40 mil, na declaração de imposto de renda, ela já paga um valor bem maior do que um MEI paga num ano. No caso, o nanoempreendedor estaria fora disso? Isso, poderia faturar até R$40.500 sem pagar 1 centavo de imposto na sua empresa, né? Ô Maria Helena, mas o que a gente percebe, a preocupação é que o governo realmente tem esse olho assim, essa preocupação de que realmente o brasileiro, o trabalhador, empreendedor, ele tenha, de certo modo, de algum modo, a sua regularização, se formalize realmente, isso. Se constitua oficialmente. É como se tudo se cercasse para que a pessoa abrisse sua empresazinha, se formalizasse, né, no seu negócio. E aí, existe até muita facilidade para isso, como o MEI que a gente falou, é um empresário pequeno, é um CNPJ. Em alguns momentos ali, ele consegue, só junto com o Sebrae, desenrolar a maioria das coisas, até sem precisar pagar um próprio contador. Algumas coisas ele consegue fazer. A gente indica muito que tenha, porque o contador orienta em outras coisas, em imagem de lucro, de preço e tal. Mas, tecnicamente, ele consegue sobreviver sem um contador gerando sua guia, gerando sua declaração anual. Então, são facilidades que o próprio governo dá para que a pessoa consiga se formalizar. Então, aí, como ele dá essa facilidade, acaba, do outro lado, cobrando que a pessoa se regularize, né? Uma coisa que é interessante falar é que foi muito um boom de notícias e muitas coisas na internet. Pois é, muito boato. Né? Muitos boatos. A indústria da boataria. Né? E causou esse susto. E, assim, a gente acha que provavelmente esse ano, próximo, a gente não vai ter nenhum problema com relação a isso, mas fique tranquilo, mas não fique totalmente sossegado, porque
a Receita tem até 5 anos para trás para cobrar um imposto, por exemplo, né? Então, até 5 anos para frente, pode cobrar o que está acontecendo hoje. Então, mais uma vez, a gente cobrar retroativo. Isso, mais uma vez a gente diz o quê? Se você não está sonegando imposto, está só gastando seu dinheirinho normal, do seu salário, fique sossegado. Mas se você tem uma fonte de renda, está fazendo uma atividade econômica, movimentando muito dinheiro na sua conta, ali na pessoa física, tente se regulamentar, abrir pelo menos um MEI para que você fique tranquilo. E a primeira orientação é procure um contador. Procure um contador, né? Procure o Sebrae, procure um profissional, né, que ali possa te orientar. Comercial. Isso, que te ajude, né, de alguma maneira. Olha, passando aqui algumas opiniões, estamos pertinho do final, em 3 minutos. André, entregador, até a gente falou isso na rádio também, eu trouxe algumas aqui. Disse que o objetivo real dessa medida é arrecadar mais impostos, segundo ele. Agora, todo mundo que movimentar um mínimo de 5 mil entra na mira da Receita, né? Enfim, o ambulante e também o meu caso como entregador de iFood, entre outros. Eu peguei aqui a opinião do Arimateia, também do aeroporto. O MEI, ele colocou, são 70% das empresas aqui no país. A maioria dessa massa trabalhadora não declara imposto de renda. E porque se declarar, ele está dizendo a opinião dele, né? Se declarar, não consegue pagar as contas, contadora. É difícil sem declarar, ele diz. Imagina tirando 27% do faturamento. Aí a gente vai numa questão um pouquinho mais complicada. Por exemplo, você que tem um MEI, uma coisa é o faturamento do MEI e uma coisa é o seu faturamento, né, da pessoa não física. Confundir. Não confundir. E aí, se você transfere lá, faturou 80 mil, transfere uma parte para você, existem algumas formas, né, que um contador pode te orientar de você transferir e você não pagar nada de imposto de renda legalmente, né? Existem algumas brechas ali que você consegue, da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física. E aí já evita até que você tenha um problema e não necessariamente que você pague imposto de renda com relação a isso. Eu acho que o X da questão, na maioria dos casos, é esse mesmo, procurar informação. Isso. É ter a informação. Isso. É se orientar com um profissional adequado, um profissional que entenda realmente do assunto, como o pessoal da contabilidade, principalmente, e procurar os meios, os caminhos legais para você honrar o seu dever legal e também não ter prejuízo, não ter dores de cabeça. Exatamente. Né? É buscar informação. Olha, nós estamos chegando ao final aqui no nosso cenário político, conversando com Maria Helena Costa, que é contadora, né? Falou um pouco para a gente sobre essa questão toda que envolve aí as novas regras da Receita sobre o monitoramento de transações financeiras via Pix, via também cartão de crédito, maquineta eletrônica, né? Que passa a vigorar aqui no país. Maria Helena, obrigado pela participação. Fique à vontade, rapidamente, 30 segundos, para mais algum esclarecimento. Só agradecer, né? A oportunidade é muito bom estar aqui e trazer para a população a realidade, né? Não é tão pesado quanto você viu no grupo do WhatsApp, em rios, essas coisas assim. Não é tão assim que a Receita diz, que é para pegar gente grande que está sonegando imposto. Então, se você é pequenininho, não está fazendo nada de errado, fique tranquilo. Ok, gente. Então, o cenário político de hoje termina agora. Nós voltaremos amanhã, novamente aqui na TCM HD, né, pontualmente às 19h20, aqui no nosso canal 10 da TCM HD. Muito obrigado à audiência de vocês. Uma ótima noite. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.